Alô, você, vai começar mais um Pode Crer. Eu sou o Keniel. My name is Yoha. O cara já lançou. Não esperava por essa. Já lançou o Momento Bilingue aqui antecipadamente. Nós vamos começar o episódio número 4. E olha só a novidade, você está vendo esse cenário atrás aqui. Que maravilha, que estrutura. RGB. O quê? RGB. Com luzes de LED e toda uma estrutura tecnológica de primeira qualidade. E aí, já me lembra de agradecer quem? Nada mais, nada menos que Luiz Você César. pegar o copo aqui já, ó. Mostra lá Agradecer o Wave Max, Se der a pra ler. melhor internet da do mundo. cidade. Que cidade, não, rapaz. Mato peraí. Grosso. Do planeta E inteiro. a internet é tão boa que o Will foi logar no Wi-Fi aqui. O Luiz César foi falar a senha pela fala, Do Luiz César já conectou. já conectou. Mais rápido do que meu dedo pra escrever a senha, mano. É Que muito internet boa. rápida, velho. Muito boa mesmo. Quero agradecer também ao nosso pastor, supervisão da On Fire aqui, esse podcast maravilhoso, que vai estar aí, entrando no seu coração, né? Isso. Yoha, fala pra mim, como é que você tá? Eu sei que você tá feliz, cara, Mano, você tá rindo muito. Mano, eu tô Porque feliz. olha isso aqui, olha Eu tô onde estamos. Eu tô feliz porque, primeiramente, esse é o melhor podcast que eu apresento. Tá? Esse é o Pra você melhor não que eu esquecer, apresento também, É cara. o melhor podcast da nossa igreja, mano. É o melhor podcast da Meu On Deus do Fire. céu, que podcast bom. Mas, ao mesmo tempo, eu também tô um pouco arrependido. Queria pedir perdão às pessoas aí do Pará. Nossa, cara, você vai lançar. Os caras me chamaram de Monark, mano. Você acredita? Os caras Cara, falaram que eu tava fazendo igual Monark zoando o Pará, né? Então, pesado. desculpa aí. Eu tô pedindo perdão pras pessoas do Pará. Não pros, né, desocupados que ficam me chamando de Monark, mas o pessoal do Pará aí. Se vocês se sentiram ofendidos aí, né? Não sei nem se o pessoal do Pará assiste, mas eu acho que sim. Bom. Então, sorry. I'm so sorry. Pô, olha que climinha gostoso, né? Que ficou agora. Tava feliz. Que climinha Não, mas gostoso eu pra continuo começar. feliz, eu Você continuo continua- feliz. Mas e aí? Mas você tá bem? Você Mano, tá eu tô feliz? bem, Como é mano. que foi Tô seu, bem. Acordei cedo seu hoje. dia hoje? Esse é feriado hoje. Ah, acordei 5 horas da manhã, mano. 5 horas da manhã no feriadão? Eu não mano, acredito. Verdade. Cheguei lá na igreja, lá 5h30, tudo fechado, mano. Ô, louco. Falei, caraca, velho. Cheguei antes do pastor Euclides. Algo de errado não está certo, mano. Eu tô falando sério, mano. possível, cara. É verdade, é porque a gente teve lá um momento lá, né, de oração e tal. Ah, o cara já veio. Eu tô com o pastor Cheio. aqui, né, mano? O pastor tá aqui, tem que, né? É isso tem aí. que fingir que é crente. Vou parar de falar, vai. Não, mas- Cara, E é depois dos isso, nossos mano. agradecimentos. Cara, o que você tem pra ensinar pra nós aí? Tem um Yoha tutoriais hoje aí pra gente eu começar sou bem. entrevistado hoje, eu tô- Tem um Yoha tutoriais aí ou que você quer utilizar um momento bilíngue aí? Quer Mano, fazer eu vou ensinar faz um aqui, ó. agradecimento em inglês aí. Thank you. Thank you, Pronto, era everybody. isso. Era isso. É fluência, né? Thank you. Se a gente tá em busca de um patrocínio de O tutorial de uma hoje escola aqui, de ó. inglês. O tutorial de hoje é como ganhar um patrocínio. Primeiramente, você mostra uma garrafinha d'água e fala: olha, essa garrafinha é puríssima. Aí o que você faz? Você tira e fala assim, ó, só vou te mostrar seu logo aqui se você patrocinar a gente. Tutorial, Tutoriais de Pronto. Yoha. pode fazer que não falha, tá bom? vamos pra parte. Cara, vamos O cara agora tá me pra... entrevistando, não tô entendendo Nós o que vamos- tá Ué, acontecendo. claro que... Ué, você, Tá estranho isso você aqui vai hoje. parar de falar? Vou parar, vai. Não entendi. Vamos lá. Nós estamos aqui hoje com um convidado pra lá de especial pra mim, né? Um cara que participou da minha vida e da minha infância, amigo de infância. E também da minha caminhada ali na IPR. Nós estamos com um cara que é empresário. O que mais? Solta aí. Mano, o cara é lutador. O cara é lutador, O cara é pai. pai. Literalmente, pai mesmo, tem filho. O que mais? Ele é lutador. Ele é Ele é empresário. incrível, né? O cara é formado em Direito, tá? Ui, Graduado em esqueci Direito. desse detalhe, cara. Que cara bom. Ih, eu já falei empresário, né? Mas o cara é um baita de empresário, Inclusive, né? deu uma fome agora, mano. Exato. Patrocinador, tá? Ele tem uma grande influência aí, né? Na vida de muitas pessoas. Principalmente das pessoas que andam aí, ó. Que tiveram a oportunidade de andar com ele.
O cara é sensacional, tá? Quem tem a oportunidade de andar com esse cara tem uma oportunidade muito grande de crescer, tanto na vida secular, tanto na vida espiritual. O cara é bom. Se você viu a arte, você sabe de quem estamos falando. Gustavo Brum, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, galera, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui. Tô com o coração aí, acho que tô mais emocionado que a galera que tá apresentando, pelo espaço, por tudo que tá acontecendo, né? E é uma honra estar aqui com vocês, a gente trocar essa ideia, eu falar um pouco de quem eu sou, sobre a minha vida, alguns pensamentos e é isso aí. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. E do ladinho aí, você pode estar vendo, tem um cara bonitão ali. Desde criança. Não é qualquer pessoa, hein? Que é o nosso famoso pastor Giovanni, né? Se você não assistiu o episódio do episódio 1 que tá lá no canal da On Fire no YouTube e também tá no Spotify, tá? Pesquisa lá, assiste, que é um dos que tem mais visualizações, inclusive. O cara não é brabo, o cara é brabo, tá? Conteúdo de primeira qualidade, momentos bilíngues e a história da véia. Da história da irmã. Melhor. E é pastor Giovanni, vulgo Jesus do Cairós, cara. A gente não pode esquecer É essa outra história parte, que eu não falei lá, hein? Ai, meu Deus. Aguardem o episódio /2 do Giovanni. É, o episódio /2. /2. Tem as histórias. Muito bom estar aqui. Eu tô aqui de stand-by, né? Os comentários mais pertinentes, né? Sim, é isso. A gente sentiu que tava meio muito leve hoje e que sairia muita coisa assim. Aí o pastor Giovanni vai trazer esse equilíbrio aí pra nós. Vocês viram que eu acordei meio Você viu que o estranho? Yurra... Tô meio esquisito hoje. A pessoa sensata do vai trazer um equilíbrio. A gente acredita, né? Claro, né? A gente acredita, né? Porque Que não deixa o bagulho por água abaixo, entendeu? a gente viu que o entrevistador doido, ele tá meio assim... Ah, acordei muito cedo. Tô com complicado sono, de... já. É pra equilibrar o peso, Vai né? equilibrar. 3. Ah, não. Mas é isso aí. Gustavo, você, cara, Oh, Deus. por ser incrível hoje, um dia teve que começar essa caminhada aí, né? Conta pra nós aí, você veio... Eu conheço você de uma época muito atrás aí. Né? Nós crescemos, acredito que a gente cresceu junto, né? Com certeza. De criancinha mesmo, até ali o começo da adolescência, né? A gente congregava na mesma igreja, os pais também. E era comum ver o Gustavo ali todos os dias. A gente não tinha aquela intimidade, mas tinha convivência, né? Muito. Toda a escola dominical, tem aquele cara que era mandado pra fora da salinha, porque a gente conversava muito. Ou era eu, ou era ele. Ou o Joãozinho. Ou o João, ou o Gabriel, né? O Gabrielzinho. Mas Queremos vocês aqui, hein? nós temos histórias aí desde muito tempo. Se você puder contar pra nós como que foi ali até aquela chegada ali, como é que foi a tua família, né? Sempre foi da Assembleia, né? Sim. Conta pra gente aí pro pessoal conhecer mais um pouquinho desse começo aí da tua história, cara. Então, sempre tive a vida cristã, né? E cresci ali na Assembleia de Deus. Um momento da minha vida, né? Família toda bem estruturada na Assembleia. Eu percebi que o espaço ali, o pensamento ali, já não estava sendo, né? Aquilo que eu realmente pensava, né? Aquilo que eu já estava lidando, mesmo sendo novo. Então eu tive uma crise, né, na Assembleia, e afastei da Assembleia e fui procurar um lugar onde eu me encaixaria. Foi onde eu conheci a Presbiteriana, através da vida do Lucas Pires. Ele trabalhava na Modelo e ele fez um convite para ir no pequeno grupo. Desde aquela época, isso a gente está falando lá em 2013, 2014, o Lucas fez esse convite, né? Então, quando eu entrei na Presbiteriana, conheci o pequeno grupo e tive essa primeira influência, a gente pode contar aí que o Lucas Pires foi meu primeiro discipulador. Ali eu comecei a caminhada com a igreja presbiteriana, né? E os processos de vida, né? Igual o Keniel
Kenel comentou, na escola dominical, ali quando a gente era adolescente, a gente era bem desinteressado. Eu, particularmente, era bem desinteressado. Kenel era o cara mais inteligente lá da turma. Segura. Ninguém esperava, hein? Aluno estrela. Mas eu era muito desinteressado. Uhum. Pros estudos, pra igreja. Só gostava de ficar jogando bola, andando de bicicleta. E foi assim por muito tempo, até os meus 16 anos. Reprovei na escola. Então, quando eu entrei na presbiteriana mesmo, tudo começou esse processo de mudança, a paixão pelo estudo, né? Uhum. A responsabilidade. Então, minha história tem esse início aí, né? Essa transição. Você perguntou também como que foi em relação à minha família, né? Nessa pegada. A minha família, ela aceitou de boa, teve assim as diferenças ideológicas, né, igreja e tal, doutrinárias, mas aceitou, entendeu que era o melhor pra mim. Maravilha, eu conheço a sua mãe aí de longas caminhadas, né? Ela era, a gente chamava de tia, né? Tia das crianças, né? Mas ela pregava para as crianças e eu era o cantor das pregações dela, desde pequenininha, ela levava para cima e para baixo. Gustavo, não sei se ele gostava muito. Ficava com ciúmes. Era um cara ciumento. Cara, eu tenho imagens aqui. Ô, produção. Peraí, primeiro de tudo. Primeiro de tudo. A gente pode falar produção agora. Pode, com certeza. E acontece que a gente não precisa levantar depois da fala do produção. Que antes a gente falava, atenção, produção, solta aí. Ia lá pegar, né? Nós mesmo era a própria produção. Tá evoluindo. Eu tenho imagens aqui. Produção, pode soltar a imagem aí. Coloca essa imagem aí. Eu quero ver vocês dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Tudo Meu Esse Deus. cara ali. Olha, Dá um zoom aqui, peraí. Meu amigo. dá uma olhada aqui. Daqui a pouco eu ensino esse tutorial pra vocês. Esse bom. fera ali, ó, com a camisa do Senai, é o Gustavo, tá? Cara, Eu tinha cabelo na Esse época. aqui, Esse foi as nossas últimas Cabelo. caminhadas aqui, ó. Juntos. esse aqui é o Keniel. Esse sou eu. só cabeça, hein? Só a cabeça, só a titela. Eu lembro dessa foto, foi o último evento nosso junto. Eu Foi, já tava foi. na transição pra presbiteriana. Foi a nossa última... Foi nesse período aí que a gente conversou mais. Sim. Teve a época que a gente conversou mais, foi nesse período aí. Eu tenho outra imagem aí, de outro evento aí. Calma, dá uma segurada. Você achou que tinha Fazer a acabado? mágica aqui. Você vai ver o Gustavo aí. Olha só. Meu Deus. Olha aquele menino lá. Olha Não. a Tava qualidade. magro, Ó, né? a gente já tava ali, ó, abraçado. A qualidade da imagem. Não, outro patamar. Que Qualidade do TechPix? Pô, tava bonitão, rapaz. Não, esqueça Mano, tudo. você usava essa camiseta aí todo dia, né, velho? Foi do... eu esqueci, o cara que foi É, cantar lá o- na O Batista. Cris não sei o quê. Aí, ó, o cara já tava... Nessa época aí, Cris já tava Verso. Cris Versio. com a fase de transição, né? Não era, Ali não? Então tá bom. Maravilha, é isso aí. Se você não tinha visto ainda esse imagens comprobatórias de que a gente viveu aí um tempo, né? Depois disso aí, Você vai eu tirar. já não tinha mais já não tivemos mais contato, né? Eu segui onde nós costumávamos ir e você seguiu a tua escolha, né? Fez novos amigos, Isso. né, mano? Ali nesse período eu já tinha uma amizade muito forte com o Johan, com o Caso Lopes, né? E já tava começando a participar das coisas da presbiteriana, né? Então a gente acabou perdendo todo o vínculo que tinha com a galera da Assembleia, né? O que você acha que te fortaleceu mais nessa mudança que você teve? Porque, querendo ou não, é uma mudança de um cara que é adolescente, que não tem uma mentalidade de hoje. Inclusive, Né? você falou a respeito de uma crise, né? E a gente pensa assim, crise em adolescente, adolescente fica meio complicado. assim, né? Mas acontece muito dentro dos adolescentes em si. Ainda mais nessa geração, né? Que da nossa e aqui pra frente. A crise que o adolescente tem, ela pode mudar a vida da pessoa totalmente, Com né? certeza. E aí isso fortalece muito. Muitas vezes a gente falou da mudança no primeiro, né? Aham. Essa crise pode gerar o que gerou aí, né? E fala um pouquinho aí a respeito dessa crise e ligando aí já com a pergunta do Keniel. O
que ele fez a respeito. Como que foi esse processo aí? Então, realmente, a gente vivendo com adolescentes, a gente vê que existe essa crise e às vezes a gente não dá a devida atenção. A gente é mais adulto, acho que os nossos problemas são os verdadeiros problemas, né? Que o deles não são. Mas essa crise ela se perpetuou por muito tempo, porque ela foi uma crise de identidade, né? Foi uma crise onde eu não sabia aquilo que eu acreditava, né? Eu já comecei a lidar com vários pensamentos, estruturas ali bíblicas diferentes, então eu não estava sabendo lidar com aquilo ali. E tinha uma família que era bem engajada, bem estruturada na Assembleia. E toda a doutrina, princípios são muito diferentes. Então, assim, estou falando aqui por mim, né? Não falando de outra igreja e tal. Mas quando eu estava nesse processo lá da igreja, eu percebi que o adolescente, no meu caso eu, né? Uhum. No meu caso, eu. No meu caso, eu me pegou. É o nervosismo. Momento bilíngue, né, mano? Não, eu percebi que nesse caso, eu não estava tendo um devido cuidado, uma devida atenção. O investimento maior estava em que eu tinha que me vestir conforme o pensamento, eu tinha que falar conforme esse pensamento e eu não estava entregando aquilo que tinha no meu coração, entendeu? Então essa foi a primeira crise onde eu percebi que ali já não era o lugar para mim, né? Não era ali que eu ia me estruturar, mesmo sendo novo. E eu vejo que muitos adolescentes passam por isso. Muitos adolescentes têm essa crise. Uhum. Talvez não da mesma forma. Eu tive uma crise de igreja, de pensamento, mas às vezes passo por uma crise sobre relacionamentos, uma crise sobre cara, ó, a galera de 12, 13, 14 anos tá parecendo a gente quando tinha 20. Com certeza. Então, eles têm que lidar com tudo que aparece, querendo sugar essa galera aí. Então, hoje eu vejo muitos adolescentes entrando nessa. Uhum. E é uma crise. Entende? Eu acho assim, interessante ressaltar também sobre o apoio que tem em casa no momento desse. Porque, por exemplo, foi uma escolha que mudou a vida dele. Mas, por ser um adolescente, por não ser uma pessoa independente, né, precisou de um apoio em casa. Ele foi procurar em casa. E aí a maioria, pelo menos que eu conheço, no meu caso, se eu tivesse, por mais que eu talvez tenha tido esse tipo de crise, de forma alguma eu ia ter essa opção de chegar assim e falar assim, pai, mãe, eu acho que não me identifico mais aqui com a igreja, com essa igreja, eu queria trocar a denominação aí pra... Mano, eu não tinha essa opção. Ia cair no Era porrete. cacetada e é isso aí. Você vai entender que a maneira correta é essa aqui, é o que a gente tá. E você teve um apoio sábio dos seus pais. Por mais que eu tenho certeza que de começo nunca é assim tão fácil, né? Não é assim, tipo, beleza, vai lá. Né? Mas mesmo assim, eu sei que foi uma de certa forma, com conselhos e com um cuidado diferente, foi uma escolha sábia dos seus pais. Não, com certeza. Nos primeiros dias, ali eu coloco no primeiro mês, eles ficaram realmente chateados, né? Mas souberam lidar, não proibiram de ir na igreja. Só que o ponto essencial nessa transição e onde deteve toda a sabedoria para lidar, tanto com meus pais, comigo, foi meu falecido vô. Irmão Walter, famoso irmão Walter. Irmão Walter, eu era fãzaço dele. Não, ele tinha um conhecimento, uma sabedoria que é imensurável. Então, ele sentava comigo, ele me explicava as coisas, ele me falava, cara, não desiste, vai, porque se você continuar do jeito que tá, né, desistir de procurar o seu caminho, você vai se perder. Então, ele foi o meu maior exemplo, o meu maior combustível para impulsionar eu entender tudo isso, eu respeitar tudo isso, eu saber transicionar respeitando meus pais, né? Eu lembro que eu fiquei mais de 3 anos escondendo o colarzinho, a pulseira,
Porque eu não queria chegar em casa e chateá-los, Aham. entende? Por mais que eles já estavam aceitando. Então, depois que eu fui criando a maturidade e eles foram entendendo quem eu estava me tornando, que essas coisas foram aparecendo com o tempo. Meu pai não acostumou até hoje. Ele chega aqui, ele pega assim, colar. Faz Balança assim. a cabeça. aham. Não pode usar colar não na Assembleia? Mas assim, o irmão Walter, Sabia, não? ele citou o irmão Walter aqui. O irmão Walter, ele fez parte da estruturação também da minha parte espiritual da minha infância. Eu acho que assim, o jovem e adolescente tem que prestar atenção e dar valor às pessoas que estão querendo ajudar ele nesses momentos. Na igreja, no ministério da igreja. Às vezes tem um líder lá, um pastor lá, que cuida de você de uma certa forma, às vezes com conselho. Às vezes não vai ficar te ligando, não vai ficar te atendendo, não vai responder tua mensagem na hora que você quer. Porque hoje a galera dos adolescentes é na hora, né, os negócios. Fast food. É rapidão aqui. É. Mas aquela pessoa, Deus colocou ela ali para te direcionar para que no futuro você tenha um caminho, no seu caminho as bênçãos de Deus, né? Porque Ele tem preparado para você as suas bênçãos no momento certo, mas você não pode sair desse caminho. E Deus coloca as pessoas certas para te ajudar. Irmão Walter, eu não esqueço que todo domingo, toda escola dominical, às vezes eu não queria ir para a escola dominical. Exatamente porque é aquela fase de tô nem aí, quero, né? E a escola dominical lá é um estudo da palavra de Deus através de cada um tem sua classe, dividido. É igual ali, só que ali a gente estuda uma coisa mais específica, né? E ele levava um pirulito, cara, que eu acho que não existe em nenhum lugar. E meu pai, eu pedia pro meu pai comprar aquele pirulito e nem meu pai sabia onde tinha aquele pirulito. Pirulito meio marrom, assim, cara, gostoso, hein, cara? E ele chegava aqui, eu chegava no final da escolinha, eu já chegava correndo pra perto dele, assim, paz, irmão. Aí ele já puxava, abria o terno aqui e já dava aquele pirulito pra mim. Eu nunca esqueci. Ele também fez parte da minha vida ali na parte de pré-adolescência, né? E eu acho que a gente tem que se atentar a isso também. Eu tenho certeza que o pastor também, o Ioha, deve ter tido alguém ali nessa parte que ajudou muito. Que é da igreja, né? Sim. Que é ali da estrutura da parte espiritual, né? Não só a família. A família é o maior pilar que nós vamos ter nesse sentido, mas a igreja é um dos pilares, né? Inclusive a família do Gustavo ali, até ele em si, né, nesse processo todo, foi muito sábio, porque se você for parar para ver hoje os principais traumas e problemas que se encontram hoje no meio do povo é nesse período. Uhum. Porque eles passam por esse período, passam por traumas, passam por dificuldades, muitas vezes não tem um apoio. E aí eles vão levando isso com eles e eles vão crescendo com isso. E quando chega na fase aí jovem, adulto e tudo mais, eles já entram com aquele trauma. Você pode perguntar para pessoas qual que é o maior trauma que ela passou na vida, ela vai falar que é lá na adolescência, que é lá naquele período que ela tá se descobrindo e tudo mais. E aí se não tem um apoio da família em si, cara, ou de pessoas, né, que estão ali para ajudar, a pessoa ela vai crescer com feridas ali que pode... E é tão real isso daí porque você percebe que se você vai perdendo essa estrutura no começo, a sua família não é mais a sua base. Um negócio que eu nunca deixei de ter com os meus pais foi eles serem essa base, entende? Uhum. De eu chegar pra ele, conversar, de contar os meus problemas. Óbvio que foi aparecendo as amizades, mas eu vejo que hoje muitos adolescentes perdem isso. Perdem essa oportunidade, entende? E não só por culpa deles, entende? Os pais não sabem lidar com o ponto e eles já não confiam mais. Sim. Os pais já não é as melhores pessoas. E aí você acaba tendo influência, às vezes, de uma pessoa que não tem uma boa intenção para o seu crescimento, para aquilo que vai desenvolver na sua vida, né? Então, é muito importante esse apoio familiar. Eu vejo quanto falta faz na vida de algumas pessoas e agradeço muito a Deus, né, por eu ter tido sempre essa família, né, essa base firme do meu lado. Legal. Hoje em dia a gente agradece, né? Graças a Deus. Mas na época... A gente bagunçava, né? Mano, eu lembro, velho, eu era
Eu era meio doido da cabeça, mano. Era tá no passado, a conjugação verbal. Não, eu não ouvia não, mano. Meus pais falavam as coisas assim, eu não queria ouvir não. Eu sou sincerão, mano. Se você não que... Eu acredito que a maioria hoje em dia, né? A maioria. Tipo eu assim, era assim também, mas eu na- apanhava, aí o problema era mais complicado. Eu queria teimar também, mas eu apanhava. E hoje em Eu dia, também né? apanhava. Hoje em dia, nessa geração da lacração, né? É muito mais... As pessoas, os adolescentes, né? Acreditam muito mais no cara da internet lá que lacra e todo mundo bate palma pra ele do que na família. Com certeza. É importante a gente também, importante os adolescentes hoje em dia aprender isso, né? Aprender a ouvir as pessoas certas, né, mano? Ouvir os líderes, ouvir gente que já viveu uma experiência de verdade, né? E isso daí volta ao assunto que o Kenel comentou sobre... Igual o meu avô, ele não deixou só uma marca em nós, deixou numa geração, entende? Ele era um professor bíblico da Bíblia, né? Um dos principais dos ensinos, foi, né? Um dos principais dos ensinos da Assembleia de Deus. E eu vejo que a gente tem essas oportunidades na presbiteriana, às vezes no seu serviço, Sim. mas muitas vezes a gente, adolescentes, jovens, deixa de ouvir um cara mais sábio também, entende? Então, assim, eu entendi muito cedo que eu tinha que ouvir esses caras, e isso, pro meu crescimento, principalmente ali na vida eclesiástica, foi muito grande, porque aí, o que eu fiz? Fui pra presbiteriana, e quem começou a ser minhas influências? O Edson, Meu o pai. pastor, o Edson Godoy, né, que é o pai do Johan, o pastor Fábio, né, pastor Jairo, então, o próprio pastor Euclides. Joga Então- nessa aqui, por favor, produção. Joga nessa aqui, joga Produção. nessa aqui. Então, Pastor Fábio. Queremos você aqui. não, é um pastorzão, o Giovanni, Conheço, a gente conheço. andou, Inclusive, de novo, né? Ele foi citado. a gente andou junto. Eu tô- Acho que esse cara tem que vir aqui, Vou hein? chamar Bravo. o convite, hein? Vou fazer o convite aí. Faz pra- aí, pra vai. chegar Câmera aqui no... Se o no- pastor Giovanni fazer, ele vem, hein? Ele vem. Pastor Giovanni, Vou faz o convite, intimar. lança o convite Falou, aí. pastor Fábio, por tudo que o senhor passou nesse lugar aqui, ó, Alta Floresta, essa cidade. nessa cidade, você está convocado a participar com nós, pode crer. Tá aí feito. A convocação, Vai e nem o ser. convite. Vai Pastor ser. Fábio e pastorzão, gente. Pastorzão, paizão nosso aí. 3 Daquele- episódios o cara é chamado. Ele, aquela ele coisa. me 3 mostrou realmente assim o amor de Cristo, cara. Ele era muito amor. Ele é ainda, né, mano? Ele é. Então, assim, do meu crescimento ali, a maior influência que eu tive foi com ele, né? E porque foi o início da minha caminhada como ministerial, né? Como líder, essas coisas, foi junto com ele. O cara é brabo, velho. Bom demais. Bom demais, bom demais. Teve aí, você já até entrou aí na parte que você já tá na presbiteriana, né? Começou a caminhada com essa galera aí. Você conheceu... Ah, pergunta que não quer calar. Manda. Você Lá, conheceu o Johan? Ah, Como? pensei que ele ia, Cara. pensei que ele ia perguntar da Grace, mano. Ah, tá ligado. Ó, vou falar Não, aqui. esse caso aí é Só- louco. o pastor vai soltar. aqui. Quando eu entrei na igreja, Meu Deus. meu amigo, tem 4 pessoinhas ali dentro da igreja que eu vou te contar, hein? Quarteto Fantástico. Cara. Quarteto Fantástico. Você só ouvia de falar. Só ouviu falar, Aquelas não. histórias, sabe? Aqueles- Aquelas histórias, aqueles... Eu fiquei sabendo de um que pulou uma rampa da igreja com uma Trax. Com a Trax? Com uma Trax. A cinquentinha? Pulou lá. Aquela que faz... Mano, Você vê como só que é a as história. histórias, só Você as vê como histórias. que a história se distorce, né? Porque eu não lembro dessa história. Não, mas Ai, eu a gente se conheceu ali com ele querendo me bater. É verdade. Ué, mano. Não, e ele era Caramba. magrinho, cara, eu todo gordinho É, e mano. ele querendo me Eu bater. chamando, ó, meus amigos que eu ia chamar, Rumenig. Vocês conhecem o Rumenig? Eu É mais magro que eu, mano. Menor que eu, tá E a ligado? apelação dele foi chamar o Joãozinho, É, que estudar mano. lá na presbiteriana. João. lá O da- Joãozinho? Joãozinho, O filho do pastor João? Aí o João tirou esse pensamento dele, Porque né? que acontece? O João, ele já tinha reprovado umas 2 vezes já. Um abraço, João. João, Um tamo abraço, junto, meu tá? amigo. Calma, calma. E aí ele tava na minha sala, então ele era grandão, tá ligado? Falei, vou chamar esse cara pra bater no... Você estudava com ele? Estudava com ele, mano. Cara, eu estudei 10 anos com a Débora. Com a irmã dele. Aí ele chegou em mim e falou assim, mano, Gustavo Brum? Falei, é.
Ele falou assim... Mano, sai fora. Mano, nem eu vou. O maluco era brabo, Aí tá? eu olhei pra ele assim, pra cima. Eu olhei pra ele assim. O falei, João grandão. Você não vai. A gente já brigou, aí mano, eu- também, eu e o João. Mas o contexto foi um contexto meio Mas- e eu era esquisito magrinho. também. Deixa pra lá, né? Deixa o contexto pra outro dia. Eu acredito que depois disso daí o Iô falou assim, é melhor ser amigo do que inimigo do Falei, cara, né? mano, o cara nem é tão ruim Você assim. queria brigar com o cara por quê, velho? Ah, mano. Ciúmes. Expo alta. Expo... Nossa. Ih, puxou um assunto expo alta agora, Chamou na mano. Expo alta, mano. Na época a galera da igreja ia. Ah, Porque a gente ia nos brinquedos, né? faz sentido. Aí, mano, esse cara aqui, ó. Tinha um show gospel também. Nos Eu não sei se ele tava bêbado no dia. Sei lá o que aconteceu. Eu sei que Por isso que- chegou no meu ouvido uma conversa. Chegou no meu ouvido de que ele tava pegando uma menina no colo. E era a menina que eu gostava. E tava Me- pegando a menina no colo. É o que chegou no meu ouvido, né? Eu falei, mano, eu vou rufar esse cara na porrada, mano. Cara otário. Eu sou crente, mas meu braço não é, não. Não, foram nos brinquedos e o outro tava bêbado. Eu não sei o que aconteceu. Uma É. história Tá meio- legal essa Eu nunca, história. véi, eu nunca tinha visto ele na vida, tá ligado? É o que contaram pro Iô. É o O que problema, contaram. o problema, é o problema é sempre a fofoca, né? Já porque no começa final nem aí. era isso que aconteceu, né, mano? Não. Por isso nós viramos amigos depois. Cara, que sensacional. Teve uma fase aí de transformação na sua vida, cara? Que, Bom momento por pra exemplo, falar, né? eu queria puxar essa pauta agora. Importante falar. É porque muito bom você logo puxar essa depois pauta o agora. cara tava bêbado. Cara, teve aí, nessa sua caminhada aí dentro da IPR, que começou aí com algumas loucuras, né? Amizades novas, né? Interessantes. Conheceu o Iorra aí no meio. O que você pode dizer pra nós daquele cara lá da adolescência? E daí depois a gente vai voltar pro outro cara aí há pouco tempo que mudou hoje, ou que você olharia pra trás, aquele cara da foto que a gente mostrou aqui, o que você falaria pra ele hoje? Tomar vergonha na cara, né? Porque. É Não. isso aí, eu quero que você seja sincero mas realmente sobre isso. sendo muito sincero mesmo, porque assim, eu nunca tive a sensação do que realmente é ser fora da igreja Uhum. e do que eu não tinha essa sensação e do que realmente era estar dentro da igreja. Então era o famoso morno. Sim, sim. Então, assim, eu ia na igreja, gostava da galera da igreja, sentia as coisas da igreja, como todo mundo. Pagava a luz lá, arrepiava igual todo mundo. Mas eu não entendia a profundidade Acho que a maioria, né? da palavra. Então, isso fazia eu querer sair de um culto e dar um rolê muito louco Uhum. com os meninos, né? E então, assim, eu não tinha essa identidade. Segura aí que você vai falar, hein, bicho. Esses rolês aí. Fica Opa! aqui. Nós Passado. temos coisas pra falar aqui. Passado é passado. O cara lançou que eu tava bêbado e veio falar que passado é passado. Não, mas Eu quero saber sobre o que você... Olha no olho do Gustavo lá e fala, mano. Isso, faz isso. Cara, eu falaria pra ele... Eu acredito que tudo que eu vivi, os altos e baixos, todas as vezes, né? Não foi uma vez só que eu me afastei da igreja, mas quando eu me afastava da igreja, na verdade eu sempre fui afastado, né? Essa é a verdade. Eu entendo que hoje que eu tô entendendo o que é viver e o que é permanecer. Uhum. Tendo uma consciência cristã correta, entende? Então, assim, eu diria para ele viver os processos que ele estava vivendo, entender as coisas um pouco mais profundo, que eu fechava meus olhos para não entender e seguir adiante. Saber que eu tinha um Deus e tenho um Deus que ia me ajudar a lidar com esses problemas. O Espírito Santo sempre estava ali, porque por mais que às vezes fazia alguma graça, fazia alguma coisa, mesmo dizendo que estava ali dentro da igreja, aquilo mexia muito comigo. Eu entendia o que era errado, entendia o que era pecado, e às vezes eu fechava por orgulho. Eu tinha um problema enorme com orgulho, eu me achava o rei da cocada. Uhum. E então eu dizia assim, cara, quebra um pouco esse orgulho aí, quebra um pouco esse cara metido que você é
E entenda os processos. Entenda que às vezes você dá um passo para trás, é você ser igual um estilingue, é você estar impulsionando para ir com tudo pro alvo. Hoje eu entendo isso, né? Então, na época, eu fiz escolhas e fui para caminhos que me atrapalharam, mas ao mesmo tempo me deram base para ter uma consciência cristã, longe de estar na plenitude, mas ter uma consciência cristã que eu acredito que seja, que tenha muito paz envolvido nisso, entende? Em meus problemas. Deixa eu... Não sei se tá na pauta aí da pergunta, mas... Olhando aí para aquela pessoa, né, adolescente, que estava na igreja, mas não estava, né? Aquele processo todo, não tinha profundidade. Teve um momento aí da sua vida onde você teve esse estalo? Isso aí de você... Ou passou por alguma experiência que te fez virar essa chave? Porque tem muita gente hoje que é assim... Passa pelo processo de conversão, entende o que é, só que ainda não tem aquela profundidade, né? Não busca entender o quão profundo é, né? O quão bom a graça e tudo mais na nossa vida funciona. Teve um momento onde teve esse processo, essa mudança, assim, Ixi, com certeza. Na época que o pastor Fábio já ia embora, ali eu vivi outra crise. Por quê? Eu tinha um pastor Fábio como aquele paizão. Mas aí o erro foi meu, entendeu? Não de ter ele como paizão, mas eu comecei a confiar nele e colocar coisas nele, peso de pensamento, meu líder, que quando ele saiu eu fiquei vazio, entendeu? Não tinha outra influência. O Lucas já tinha dado uma afastada, acho que foi embora, né? E eu não tinha uma influência. Então, ali eu vivi um momento onde eu saí de vez. Mostrei para a sociedade que eu tinha saído para a igreja. Isso já dentro da presbiteriana. O meu retorno dessa saída, que foi já um processo de transformação muito profundo, onde eu tive pessoas muito importantes que ia falar comigo, honro demais essas pessoas. A Shirley era uma pessoa que nunca deixou de falar comigo, nunca deixou de me dar um apoio. O PG, mas um processo chave pra mim, eu nem lembro o nome dessa menina. Foi uma menina, um dia que eu saí de lá, fui pra um bar, comer um lanche, era um bar misturado com lanche lá. E essa menina mandou no meu direct que ela queria pedir perdão. Porque 1 ano atrás a gente tinha discutido e não sei o que no Facebook, e ela pediu perdão. Que ela entendeu e tal, e que ela me admirava como uma pessoa cristã. Naquele momento, para mim foi um baque muito grande, porque ela é da Igreja Católica. Ela falou assim, cara, eu te admiro demais como cristão, só que ela não sabia o que eu estava vivendo ali. E o Espírito Santo usou muito ela mesma para fazer cair uma consciência. Só sei que aquele dia eu fui pra casa, eu chorei demais, eu pedi perdão demais. E falei pro Senhor que eu nunca mais ia ser da mesma forma, né? Eu coloquei responsabilidade nas minhas atitudes. Bom, legal que, né, esse processo todo ele é necessário. Igual a gente falou também recente, né? Tudo começa a partir de uma mudança, de um processo, de um momento. E esses momentos eles são importantes para nós, para nossa vida. Porque se a gente não passa por esses momentos, a nossa vida ela continua da mesma forma, né? Sempre continua no mesmo caminho. Cara, você acha que foi massa essa pergunta aí do pastor, hein? Eu acho que eu não tô mais stand-by. O cara é bravo. Eu acho que eu acho vivi pra não, jogador, você- cara. Eu você- nasci pra você isso aqui, nasceu pra cara. isso aí. Eu acho que eu tô sentindo alguma coisa aqui, entendeu? E... algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo. Algo- Se você assistiu o último episódio, Três. sabe que Algo está acontecendo realmente. algo já está acontecendo, né? No final do último episódio aí, se você saiu da live, Se arrependa. perdeu. Arrependa-se. Volta lá. Lembre, Agora nesse aqui só vai ser no final também. lembre de onde você caiu, né? É. Agora você vai ter que ficar aí até o final pra gente falar o que tá Pra gente falar acontecendo o aqui. que tá acontecendo. Fora as milhões de novidades e como
Você viu que eu gravei um story ontem falando que o Pode Crer, ó, Explodiu. tá decolando, tá voando, Tá voando. esqueça tudo. Segura, filho. Abraçou a visão, pô. O cara é bravo. Aviãozinho lá da... Avião dos da dois, IPR. né? Avião da IPR. Bom. Você acha que... Cara, comenta pra gente aí, antes da gente abrir nosso novo quadro aqui do Pode Crer, o Johan vai lançar o nosso quadro. Quanto você acha que, na tua vida, as suas atitudes foram influenciadas pelo poder econômico da sua família? E influenciaram em escolhas, em pessoas? Você acha que influenciam muito na construção de talvez... na construção do seu caráter meio que intermediário ali nas escolhas erradas? Ou usar isso hoje como uma ferramenta certa? Né? Eu quero saber mais o quanto você acha que isso influenciou na tua vida, o poder financeiro da tua família, o teu hoje, né? Eu acredito que o poder financeiro, ele pode influenciar muito forte, dependendo do lugar onde você tá. Você consegue influenciar e ser influenciado muito profundo mesmo. Porque sim, eu tive 2 tipos de influência do poder financeiro que minha família tem, né? Quando eu tava fora, eu vivia intensamente. Uhum. Fechava alguns lugares, pagava, entendeu, para todo mundo e vivia intensamente. Por que que hoje eu tenho um coração muito doador? Justamente por eu ter gastado esse dinheiro e essa influência naquela época. Então hoje eu tenho um coração muito doador por causa disso, porque eu entendo, cara, aquele dinheiro lá virou pó mesmo. Uhum. E aquilo que eu faço doação, às vezes para um projeto da igreja, a gente sempre tá parceiro junto, aí agrega demais. Uhum. Aquilo se torna a vida. Então, assim, ela influencia e me influenciou em ambos os lados. Vale mais sobre como você vai lidar com isso. Eu não tinha maturidade para lidar, então ela, de certa forma, fez eu dar uma descida, né? Desci de tobogã legal. Mas, ao mesmo tempo... Depois que eu vivi o processo de transformação, depois que eu entendi aonde tinha que ser valorizado, eu vi que ela ajuda outras pessoas, né? Ela ajuda eu me posicionar, que realmente o poder financeiro faz você conseguir ter um pouco mais de influência. Uhum. Só que quando você usa isso para crescimento, você planta algo, cara, muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu lembro do Gustavo, na época que a gente se conheceu, que desde que eu conheço ele, ele entra 4 horas no serviço, mano. 4 ou 5 horas, mano. Era impressionante, a gente saía do rolê meia-noite, 1h da manhã, e tava ele 4 horas, 5 horas lá na modelo lá, botando pra arregaçar já. Eu falava, mano, como que esse Padeirão, né? como que esse cara consegue, mano? Então sempre foi muito trabalhador, assim, um cara muito respeito nessa questão financeira aí. Já a gente entra nessas pautas aí de empreendedorismo. Não, calma. Né? Tem uma aqui. Ei, O povo fala que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Já ouviu essa frase? já. Eita, Eu falo uma coisa pra você. Pra mim é solução. meu pai falando. Pra você é solução. O dinheiro ele só torna problema quando você não sabe onde colocar ele. Toma, receba. Porque, por exemplo, se você coloca o dinheiro em farras, em festas, em X-Bacon. prazeres mundanos aqui, o dinheiro ele não vai ser mesmo a raiz do problema. Agora, se você pega esse dinheiro e sabe investir ele, sabe colocar ele no lugar certo, ele vai ser a solução. É diferente daquele que você pensa, né? O dinheiro é a raiz do problema. Não, o dinheiro é a solução se você sabe aplicar ele no lugar certo. E é muito certeza isso daí, que na época, um dos grandes problemas que eu enfrentei foi que todo mundo que eu achava que se aproximava de mim era por aquilo que eu tinha e não por aquilo que eu era. Porque no meu pensamento não tinha nada para entregar, entendeu? Entendi. Então, assim, os relacionamentos para mim era muito difícil. Logo eu perdia, né, total interesse. Achava que a pessoa que estava se aproximando era, né, porque queria... Era por isso. Então, você acaba entrando nessa crise também de
de pensar que as pessoas que vai estar do seu lado ali é só quem quer alguma coisa em troca, entendeu? E não andar com você por aquilo que você é. Então, existiu esse problema. É um Hoje eu ponto. não vejo mais assim, né? Uhum. Hoje eu entendo que existem pessoas que querem andar comigo, existem sim algumas pessoas que querem sim, né, aproveitar de algum... Apesar que não tem jeito, né? não tem tanta coisa assim, né? Para. Tem que andar com o Luizão. Luizão Luizão é monstro. o patrocínio master aqui, pode crer? Luizão é Ah, o monstro. cara é Essa monstro. tá Agora, outro sou um patamar. padeiro, né, cara? É diferente. Só um padeiro, né? Mas assim, o... Café colonial. Fala nisso, pega esse negócio aí, ó, porque eu tô com Ô, fome. falando nisso, a gente tá até com... a gente tá Direto falando do aqui, Café Colonial, da Empório Modelo, hein, galera? ó. Segura. Levanta um Segura pouquinho mais essa pra eu daí, mandar ó. naquela ali, ó. Vamos mandar Aê. aqui. Eita. Então, olha, eu vou abrir, você vai sentir o cheirinho aí na hora que você tá... Gente aí, ó. Se estiver assistindo Calma, vai aqui. derrubar. Peraí, eu tô nervoso. Tá bom frio, né? E o pastor ainda vai pegar Olha um. só. Olha isso aqui, olha isso, Nossa, que maravilha, que gostoso. cara. Deixa aqui. A gente vai deixar aqui por É. respeito a você Vamos deixar aqui pra que fazer tá assistindo. pra fazer um marketing, tá? Olha aqui pro... Não é pra comer. Agora é a hora, hein? Mano, Agora é a hora. Pera aí que tem que mastigar aqui, velho. Silêncio. Eu vou dar um... Não vou parar de falar aqui que nós estamos fazendo a gravação. Então, não tinha como a gente colocar uns comentários ao vivo, né? Que nem a gente fez no episódio 3. Isso. Mas Novidades. nós trouxemos novidades. Se você me segue no Instagram, @Keniel Segue eu também. Freitas. E segue o On Fire F. Daqui a pouco eu vou mudar lá, tá? Vou voltar pra ser o meu @ antigamente, que era Keniel do Céu. O Johan. Johan Drums. Eu vou mudar o meu cara também. batera, hein? Que cara Não, top, não, cara. Eu vou mudar o meu também. Você vai mudar? Vou. Eu não gosto desse nome mais. Se você segue Drums. On Fire AF no Instagram, Que é o principal. Esse aí não que é vai o mudar, principal, tá? O pastor Giovanni lançou caixinha de pergunta. Eu lancei caixinha de pergunta e o Johan lançou caixinha de pergunta. Não. Chuca. Então agora a gente vai lançar aqui, ó. Já que todo mundo lançou alguma coisa, a gente vai lançar um quadro aqui que se chama Responda Se Puder. Tá preparado? Eita! Tá preparado? Meu Deus do céu. Então tivemos aí várias perguntas na caixinha de Instagram. Eu vou pedir pra produção aqui, mandar aqui pra TV, pra olhar pra lá agora, né? Produção, boa. Manda aqui na TV. Eu vou ler a primeira aqui. Nicolas Cardoso. Nicolas, Um grande abraço, hein, meu amigo? Inclusive, Se prepara, hein? inclusive queremos, não só queremos, né? Teremos você aqui. Ô, louco, hein? Nova. Teremos Rapaz. Nicolas aqui. Teremos Nicolas aqui. Como você Nicolas é forte, hein? pergunta, como você concilia vida espiritual, trabalho e família? Rapaz, na essa, lata. O cara soltou na sua cara agora. Na lata, sem Ó, sem enrolar. Bora. É muito difícil essa pergunta, mas tenho muita dificuldade em conciliar hoje, né? Mas entendo que priorizar a família, né, ali o trabalho e não deixar de ter a vida com Deus ajuda muito. Só que hoje existe um vazio enorme no meu coração de estar ali presente na igreja, né? Só que o caminho, eu acredito que o caminho para você entender isso daí, primeiro, ter uma vida com Deus, né? Ouvir aquilo que Deus está te falando e sempre honrar a família, né? No caso, a minha esposa. Grace, um beijo para você. Salvou. Entendeu? Salve, moço. E honrar a minha esposa, porque só vai sair alguma coisa boa de mim a partir do momento que eu derramar primeiro ali na minha família. Isso. Eu acredito muito nisso. Que cara Sensacional. bom. Que cara bom. Posso Próxima ler? pergunta. Posso ler a outra? Por favor, cara. Ei. Ei. Tamara Ei, Cristina. oh, Quem que é? A braba. Salve o almoço aí, salve o almoço. Princesa. Salva a moça. Você tem que saber que você é a melhor escolha da minha vida. Ô, louco. Que isso, hein? Você tá fazendo uma pergunta aqui hoje, mas a melhor pergunta que eu fiz foi quando eu te pedi em casamento. Momento Cantares. Verdade. Salomão. Tamara mandou aqui, ó. Tamara mandou: o que é essencial na vida de um cristão? Aí, ó. Ei, já Giovanni, tem- Giovanni quer responder. Se você assistiu o primeiro episódio e o do Jairo também, o episódio 3, Foi um tempo. Vai, você também, vai. você já tem esse spoiler aí. Foi Vamos um lá, tema. Bravo. De modo geral,
eu acredito que o mais essencial para a vida de um cristão é permanecer, né? Eu tenho um pensamento muito profundo nisso daí. Sensibilidade, permanecer vai envolver muita coisa, né? Uma vida de comunhão. Mas algo pra mim que vai uma veia disso daí é honra, cara. Honra na vida de um cristão. Eu acredito que se uma comunidade cristã, partindo para a comunidade, priorizasse e se aprofundasse um pouco mais em honra, a gente ia ter uma geração muito diferente do que às vezes surge por aí. Que cara bom. Toda cara bom. Cara bom. Permanência e E honra. japonês. É isso. É isso, nada mais. Próxima pergunta. Essencial, né? Eu diria que o essencial para a vida do cristão é Cristo, né? Porque... Tô O brincando. comentário pertinente que a gente Tá precisa vendo, nesse né? podcast. Exatamente. Meu Deus. Eu Mas recebi aqui. o permanecer, eu falei isso no primeiro também. O permanecer Eu assisti, por isso que eu falei. Tá vendo? Ele pegou a resposta. É isso aí, não vou falar mais nada. Vai, faz a pergunta agora, Gi. Eu, Próximo. Isso. Nicolas de novo. Ô, meu filho. Nicolas Ô, meu Cardoso. filho. Como está sendo a experiência de ser pai? Essa... Cara, vai nascer em novembro ainda, Novembro? né? Mas já tá dando um trabalhão, Cara, hein? se nascer no dia do meu aniversário, eu vou ficar muito feliz, velho. É entre o dia 15 e o dia 20. Ah, então não vai, não. Eu não tenho base profunda pra falar como é a experiência de estar sendo um pai, né? Mas eu vejo que só o fato da Grace, desde o dia que ela engravidou, isso me trouxe muita responsabilidade e amadurecimento. Acredito que daqui uns 6 meses eu vou estar falando melhor um pouco sobre isso. Que cara Sensacional. fera. Que cara fera. Próxima Mudou. pergunta. Dizem que você só conhece um pouquinho do Ok. amor de Deus Quando você... quando você se torna pai. Você entende o amor do pai com você. É incrível Que quando cara. a primeira vez... Caraca. A primeira... Repete, pastor. Vai rolar um corte aí. Vai rolar um corte. Pera aí, vai. câmera. Olha pra câmera, vai. olha pra câmera, vai. Repete, vai dar bom. E agora? Que eu esqueci. Dizem que... Ah, tá. Dizem que você só conhece o verdadeiro amor de Deus quando você se torna pai. Porque quando você se torna pai, você entende o amor do pai pra com você. E é muito real isso, porque a primeira vez que eu ouvi o batimento do coração do meu filho, pra mim foi uma mudança de mente. Foi uma mudança de mente mesmo. Massa. Top. Próxima pergunta. Um dia eu vou ser pai. Nicolas Cardoso, gente, Ô, parece já que foi temos aquilo um lá. fã. Parece que... Ok, não temos mais. Shirley Vargas, a pessoa que Ô, você citou. louco. Quais obstáculos enfrenta na vida cristã? Rapaz, todo dia parece uma nova, né? É muito louco, né? Cada A dia um vida- leão. É cada dia um leão, né? Você livra de um e vem outro. Só que isso daí gera crescimento. Mas eu acredito que os maiores obstáculos que eu enfrentei, eu acho que enfrento ainda sobre a minha vida, é relacionado um pouco à identidade. Às vezes eu me paro caindo na manha de que tô perdendo a minha identidade ali, né? Uhum. E isso pra mim sempre foi um grande obstáculo, sempre foi o monstro, né? O espinho da minha carne aí. Eu me identifico. Identidade é. Identidade. Próxima. Pera aí, rapidinho, enquanto eu... Quero fazer uma pausa aqui. É. Gente, a minha irmã, eu liguei pra minha irmã e ela ficou brava comigo porque que eu não mandei salve pra ela nos coisas. Você sabia disso? Não, né? Ninguém sabia. Então, salve pra minha irmã. Salve, Giovana. Você é sensacional. É nóis. Eu te amo e vou te amar pra sempre. Salve, Gil. Que isso? Que lindo, cara. Então, que lindo. pode deixar em cima aí. Pode deixar em cima aí. Hein, Valeu, ano que produção. vem eu sei que ele vai estar dedicando isso daí à esposa dele, hein? Que já tem até Ei, data prevista Ah, aí, pai. O cara já marcou a data do casamento, porque isso é um exercício de fé. O Tá? cara tá exercendo. Eu quero ler eu quero ler a próxima pergunta. Vai lá, próxima pergunta. Ih, veio diferente. Você alguma vez já se distanciou de Deus? Se sim, o que te fez voltar? Cara, Ingrid Pereira. Ingrid Pereira, um abraço, Ingrid. Foi justamente aquilo que eu citei no processo de transformação, né? A vez que eu saí de vez, logo quando o pastor Fábio, isso foi que em 2015, 16, 16. 15, 16. né? E eu tive essa crise e o que me fez voltar foi Deus usar pessoas, cara, que eu nunca imaginei realmente para me trazer uma consciência
cristã diferente. Eu já entrei, já voltei entendendo que eu não era o bichão da goiaba, entendendo que eu tinha que baixar a bola. Né? Foi um quebrantamento. Esse foi o processo, foi aquilo que eu citei, né? Contei a história. Que cara bom. Abre aí, por favor. Claro, velho. Próxima pergunta aí. E ele queria bater em mim, pai. Mano, mas olha esse cara Tá, aqui, tá. cara. Isso aqui não é de Deus, não. Né? JP da Costa. Esse cara é bom. Que deu. Foi. Manda pra produção. Dá um alicate. Próxima lá. pergunta aí. João Pedro, Água com gás. nosso amigo aí. Isso Quais é brabo, hein? os grandes Obrigado. desafios para crescer como empreendedor em Autofloresta? Ó, pergunta Chegou, top hein? Tá, aqui, hein? Chegou, hein? hein? Chegou o assunto. E Como- esse cara aí, como ele você chama isso aí, crescer? né? O cara é visionário, Ele, né? mano? você olha pra cara dele. Eu acredito que isso em pouco é individual também, porque quando eu sento com a galera, principalmente do meu ramo, né, o ramo alimentício, a gente vê taxas, coisas altas em geral, mas tem o individual. E o individual, para mim, como empreendedor em Alta Floresta, é uma transição também, né? A modelo sempre foi feita ali pelos meus pais, debaixo de muito suor. Eu entendi muito cedo, né, que eu tinha que entrar ali no meio, que eu tinha que assumir o lugar, que eu tinha que fazer eles descansar. Só que um dos maiores desafios é a confiança da sociedade naquilo que você está prestando, entende? Inclusive os colaboradores. Hoje, esse desafio já é muito bem vencido, né? Igual, sempre fui 4 horas da manhã trabalhar, sempre tive essa atitude. Então, tendo essa atitude, fez a galera, com o tempo, criando respeito. Mas eu acredito que, no caso, por eu ser novo Uhum. e ter tido uns pais que, meu Deus do céu, eles ralam demais. Sim. Eu não consigo trabalhar 20% que eles trabalham ainda. O maior desafio seja essa substituição de posicionamento. Sensacional. Que loucura. Próxima pergunta, por favor. Shirley Vargas. Chile. Outra vez. Essa é boa, tá? boa, hein? Essa É a boa. última ou tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Produção. Tem mais 2 perguntas? Tem mais 2. Vamos lá. Ok. Qual sua maior dificuldade em permanecer? Identidade, né? Já foi, né? É muito parecido, mas assim, a maior dificuldade que a gente tem em permanecer é quando vem justamente as crises de identidade. Quando você não consegue ali perceber Quem você é? quem você é. E aí você acaba querendo dar um passinho para trás para dar aquela respirada, dar aquela acalmada. E tem que tomar muito cuidado com esse passinho para trás, hein? Se não for da vontade de Deus, você se perde. Tem um texto que eu gosto muito, inclusive eu ministrei ele sábado, a respeito de Agar e do filho, né? Aham. Eu tava lá. Que a gente fala a respeito Eu também tava lá. identidade, porque o medo em si, ele faz você fugir. O anjo pergunta, né, quem é você? Aham. Porque ela tá fugindo, porque ela não sabe quem ela é. Então, eu creio que o fato de você não saber quem você é em Cristo te faz fugir do propósito que ele tem, sabe? Então, quando a gente não entende o nosso papel, não entende qual que é a nossa identidade, não entende quem você é em Cristo, você tende a ter medo do processo e foge daquilo que você foi feito fazer. E esse entender quem é Cristo não é... eu vi o pastor falando lá que você é filho, né? Você é um pequeno Cristo. Esse entender é muito profundo. Quando você para refletir, é muito profundo mesmo. Porque é um entender... É sobre experimentar, é sobre viver, não é sobre explicar, entende? Então, esse entender é viver, é ter um toque diferente, né? Eu acredito que isso é essencial. Essencial Pra toda permanecer, certeza. no caso. Pra permanecer. Então, beleza, vamos lá. Penúltima pergunta. Solta. Qual foi a situação que motivou você a melhorar? Um abraço. Cat. Oliveira. É Kathleen o nome dela? É, Kathleen. É Kathleen. Esse- Oliveira. Eu não deixei pra contar na minha história porque eu sabia que eu ia gastar um pouquinho mais de tempo, mas não muito, nessa pergunta. Mas a situação da minha vida foi em 2020, na pandemia, logo no começo da pandemia, onde os meus pais pegaram o Covid. Uhum.
a minha mãe, ela ficou pior e teve que ser internada, né? E ali eu já assumi a modelo. Então ali eu aprendi de verdade a amar a modelo, que antes eu só trabalhava na modelo. Ali eu tive que assumir os negócios e fui sozinho, né? Não entendia muita coisa, não entendia... E meus pais não podiam estar lá, todo mundo com medo. Vários funcionários saíram da empresa. Então, minha cabeça ficou cheia. Quando a minha mãe foi pro hospital, que agravou, né? Ela teve complicações aí no pulmão de 85%. Foi. Aí... Minha mãe tava na companhia de oração. Aí pegou, cara. Aí pegou. Então, assim... tive que lidar, tive que ser o responsável por ela. Naquela época você não podia ter celular lá, você não podia entrar lá no hospital. Todo mundo tava com muito medo. E então, assim, aquele negócio, cara, a galera tá morrendo. Eu moro em frente o hospital e bem na frente, ali na lateralzinha ali, é onde sai a galera que morria, velho. Então, direto eu via carro, às vezes 3 vezes ao dia. Eu ficava... Tinha hora que eu saía, voltava, né, pra empresa, e tava saindo um carro de funerária. Eu falava assim, cara, será que é minha mãe? Imagina, E ligava cara. pro médico. Aí um desses dias, e pra mim esse foi o fator fundamental pra minha vida, foi quando eu tava fazendo compras. Tava fazendo compra pra galera da igreja, que ia pra uma chácara. Lembra que eu tinha alugado pra você, que eu tinha alugado pra mim, aí eu não fui, porque minha mãe ficou com Covid, eu aluguei pra galera aí dei pra galera da rede. Lembrei. E nesse dia eu recebi a notícia, tava com um Cristiano lá no Machado, eu recebi a notícia que ela tinha sido entubada. Nossa. Tava em Cara. coma induzido e tinha sido entubada. É punk, hein? E meu pai lá, cara, a menina já mandou a notícia pra você, a assistente social já mandou. Não, pai, tô chegando e a gente conversa. Ele já começou a desesperar. Ele em casa, eu falei, Cristiano, depois nós termina. Não, fiquei sem chão. E fui pra dar notícia pra ele, né? Cara, quando eu falei pro meu pai, ó, a mãe tá sendo entubada, né? Ela tá vai entrar em coma induzido. Ali eu vi o meu pai, assim, sempre via meu pai como bastão, né? Uhum. Protetor. Ali eu vi ele se desfazendo de todo aquele posição dele e chorar desesperado. Falar assim, Senhor, coloca eu no lugar dela, me troca. E ali eu fiz a oração que eu falo que foi imediata aquilo que Deus fez na minha vida. Porque quando eu orei naquele momento, eu não pedi cura para minha mãe. Eu pedi primeiramente que Deus acalmasse o coração do meu pai e que se Deus, se fosse da vontade de Deus, levar ela, cara, que ele não deixasse eu esquecer quem ele era na minha vida, quem ele é na minha vida, que ele detém toda a autoridade, todo o amor, tudo, né? Que ele não deixasse eu perder isso no meu coração. Fiz essa oração, fiz em voz alta, né, junto com meu pai ali, e já voltei para a empresa. Desci, né, eu moro em cima, desci para a empresa, porque eu já tinha que ir no hospital para autorizar uns medicamentos que ia iniciar com ela, muito caro na época, muito caro. Eu lembro que foi E absurdo. eu já sentindo assim, muito nervoso, mas sentindo aquela paz, que tava tudo na mão de Deus, né? Quando eu cheguei no hospital, que eu fui conversar com o médico, eu falei assim, doutor, mas como que ela foi entubada? Ela tava mais ou menos, né, e tal. Aí ele falou assim, cara, mas ela não foi entubada, não. Eu falei, Ué. Aí que no meio desse caminho me deram uma notícia errada, cara. Nossa. Entendeu? De outro paciente e tal. Mas só que foi essencial, cara. Aquilo ali foi um divisor
né? Ela estava muito ruim, né? Ela estava na UTI, mas não tinha sido entubado. E eu falo que esse momento da história, essa oração, fez eu entender realmente o que é maturidade. Que nem tudo vai estar na minha ou na sua mão. Que nem tudo a gente vai conseguir controlar, cara. Nem tudo, entendeu? Mas que vai ter situações, e tem situações, que a gente simplesmente tem que fazer jus àquilo que Deus fala, e é muito real, né? Que existe uma paz que excede todo entendimento. Às vezes é só dessa paz que a gente precisa, mesmo as coisas não sendo do jeito que você queria que fosse. E é muito real essa paz. Então eu entendi, nesse momento, o que a maturidade gera no nosso coração, e gera paz. Cara, é essencial. Isso aí me faz lembrar de um pensamento sobre... Cara, não é sobre ter o controle das coisas que estão acontecendo ao seu redor. É sobre o que você vai fazer com a situação que está acontecendo. O que você vai fazer a partir dali. O que você vai escolher. O que você vai seguir, vai fazer. A sua escolha foi, num momento, foi querer transformar ou manter o que Deus não fizesse uma transformação em você para que melhorasse dentro de você. E essa foi a melhor escolha. E às vezes a situação do erro não foi um erro, né? Da ligação. Com certeza. Hoje eu vejo que foi, pra minha vida, foi um dos pontos mais essenciais mesmo, né? Eu nunca vou esquecer esse dia, cara. O pastor Euclides que fala que para que a gente possa entender quem tá no controle, a gente precisa perder o controle. Exatamente. Quando a gente perde o controle, a gente sabe que quem tá verdadeiramente no controle. Pastor Euclides, aí, ó. Queremos. Pastor Euclides. Queremos você aqui, meu brother. Próxima e última pergunta. Lança. Ô, louco, hein? Nossa, aí... Não, chegou. Arrepiei. Salve aí, tá, minha irmãzinha? É a melhor irmã que o Gustavo tem. Melhor, cara. É verdade. É a melhor. Vai lá, Gi. Da Gabi aí. Saber qual foi o ponto de partida para ele se aproximar de Jesus quando era adolescente. Qual foi o ponto de partida? Cara, eu acredito que o ponto de partida foi quando nasceu em mim a vontade de estudar a palavra. O tempo que eu mais me aproximo de Jesus não são em experiências de êxtase, mas são experiências com a própria palavra. Simples assim. Que cara bom. É Vale isso. ressaltar que na apresentação aqui eu esqueci de falar que o cara é quase um teólogo, né? Tá vendo? Já formou? Tá formando? Não, tô fazendo online, hein? Tem muito ainda. Tem uma caminhada, mas o cara é um absurdo. Eu acho que o diploma tinha que vir antes já. Pelo nível de conhecimento. Eu acho que o diploma tinha que ser igual a internet do Luiz César. Vinha antes de Antes de encerrar, tá? Que internet boa. Que internet boa. Muito bom. Tem mais Tá bom? alguma pergunta aí? Só pra ter certeza mesmo. Se tiver. Tem mais uma aí, produção, não? É Acabou isso, a é isso. É isso, É isso, encerrou. então. Então você aí que deixou a sua pergunta, muito obrigado. Você que não deixou, fica aí o... Como é que fala a palavra? Um incentivo. Um incentivo. Incentivo pra você. Você pode comentar aqui, entendeu? Vai que a gente lê. Vai rolar o ao vivaço, não vai? Vai rolar. Vai rolar o ao vivaço Inclusive, próximo EP. eu devo Próximo falar a EP. agenda agora já? As mudanças ou depois? Agenda de mudanças? Não, É o salgadinho. seguinte. Será que vai rolar? A gente tava lançando os episódios na sexta, como vocês, sexta e sábado. Agora, com esse lugar maravilhoso aqui, disponível pra nós aqui, graças ao grande mestre sagrado, Dono de toda a internet. celestial, o querubim da internet. Ele tá aqui, ó. Essa vai pegar, ele. Tá na Querubim produção da aqui, internet vai pegar. Querubim hein? da internet. Eu vou começar os Vou próximos mandar o agradecimentos. hashtag Hein? agora. O bravo. Graças a isso, agora a gente pode gravar. Aliás, a gente pode fazer ao vivo sem maiores problemas, né? A gente Isso. vai passar o ao vivo agora de maneira fixa pra quarta-feira. É isso, né? E se você quer confirmado aparecer né? aqui na nossa tela, que é muito legal, muito importante. Eu gostei muito desse quadro aí, Johan. Parabéns, cara. Parabéns pra Pra quem? nós. Pra nós, né? Pra nós. Que é? Uma palma e meia aí. Pra nós. Do nada. Não foi ensaiado, tá?
vocês Uma são os melhores. Eu sou melhor. Pai, que o que a gente ensaia não dá certo, né? Falando em ensaio, não teve ensaio, né? Mas a gente teve só um pré-lance aqui, um preâmbulo ali do Momento Bilíngue. Não rolou o Momento Bilíngue. Não rolou, meu Se você não tá ligado no Momento Bilíngue, esse Momento Bilíngue vai rolar. Que todo episódio rola, por mais que seja bem ruim. Sou bad. Soul Bad. Ah. Começou no episódio 1 com a história da veinha. Da velhinha que não escutava, e não entendia inglês. Do Paul. Então o que a gente... o que a gente aprendeu? Que o jovem tem que aprender inglês, meu irmão. Meu irmão, eu não fiz nenhuma escola, né, de inglês, mas eu e meu irmão, nós somos, em tese, autodidatas, né? Ai, meu Deus do céu. A gente aprendeu, assim, hoje eu assisto filme sem legenda, sem nada. É nada. Entendo tudo. né? Cara bom. Tô falando, esse podcast aqui é conteúdo. Conteúdaço. E o que acontece? If man Mas isso foi Good eu, man. eu com eu mesmo, como diz o meu amigo Gustavo, entendeu? Aham. Você tem que se esforçar aí, né? Ou se você tiver condição, paga um curso de inglês aí. Mas Então, o né, Keniel irmão? tem uma cabeça diferente mesmo. Tem, velho. Na escola dominical Eu ele aprendi as ganhava coisas os sozinho, docinhos mano. tudinho, velho. Arranhava? Aprenda as coisas Ganhava sozinho, os docinhos Ai. nas premiações de pergunta. Ele era o estrelinha. Primeirão, velho. Eu pensei porque era grande, pô. Não. mano. Não, mas também é o mesmo nível. No mesmo nível que eu aprendo. Pleno 2022. Pleno ano da tecnologia. Vocês conhecem o Luiz César? Dono da internet? Dono da internet de Alta Floresta? Dono do... E você, E você com aí- essas brincadeiras Sem aprender em pleno inglês. século. Pleno século em 22. pleno século 22. Ô, Johan. 22. Foca aqui no momento bilíngue aqui. É o seguinte. Você sabe. Eu vou fazer aqui. Você vai me jogar agora... Qual que é o melhor legume de todos? Não sei, mano. A beterraba. Eu falei pra você vir preparado. Eu falei pra você vir Nossa, preparado pro momento Quase, bilíngue, quase cara. caí aqui, velho. Tem mais? Tem outro? Tem mais. Ah, tem mais. não, não. Nossa. Por que, Tem, que o, vai sim, vai por sim, que, vai. que o Superman pode resolver os problemas da Lois Lane? Porque o Clark Kent. Clark Kent. Cara que não entende inglês, ele Cara, tá... aumenta esse ar porque agora tá muito quente. Eu não ia perder essa. Eu não ia nunca, jamais. Eu vou lançar aqui, ó. Tem Qual mais? qual que é o pastor? O pastor manja do momento do bilíngue, nada, tá? do Momento nada. não, momento bilíngue e o pastor Olha, manja também, ele tá? manja. Ele tá Ele rachando vai o lançar um bico. hebraico aí, galera. Ei. Ele é poliglota, fim. Pastor, Poliglota. qual que é o animal que precisa de você? A aranha. Oi. Porque ela é um aracnídeo. Need you. Aracnídeo. Boa. Boa, boa. Boa. Ah, eu não sei o que É dizer coisa de mais. nerd. Cara, você... Voltando ao assunto aqui. Quarta-feira, tá? Ah, acabou o momento bilíngue. Eu não preparei nada não, bicho. Eu sou Não, espontâneo, cara. entendeu? Exato. I'm Mas- espontâneo. Tá, então agora faz a chamada da quarta-feira em inglês. Hello, people. Como é que fala quarta-feira? Wednesday, né? In this Wednesday. All the Wednesday of your life, you can to enter on the channel of... Para de ir. On Fire's channel and On see Fire- we will What? will to be Eu acredito. online, live. Mas é isso aí. Pra quem não entendeu nada, toda Quarta-feira- quarta-feira da sua vida você entra no canal da On Fire e a gente vai estar ao vivo de noite. Ao beleza? vivaço. Pode Quarta-feira, Ô, louco, hein? ao vivaço. Qual que são os horários, pastor? Passa pra nós. Às 20 horas. A partir Às das 20 horas. 20 horas. Tá online, 20, mãe. 8 p.m. Eita, É o horário do fogo, hein? quebrei o É pé. aquela. Nós vamos aqui pra um momento muito interessante nesse Eu podcast. fiquei sem ar, velho, depois desse momento bilíngue aí. Um momento muito interessante nesse podcast, que é um quadro. É o quadro 2, né? É o quadro... Eu já nem sei quantos quadros tem mais, bicho. É 2. É o quadro... Não. É o 3, Momento né? bilíngue não é um Dois. quadro. Momento bilíngue é nós. Somos nós. Não é um quadro. Momento bilíngue somos nós.
We are. We are. We are. We are the world. E aí, Oh, Deus. cara, Gustavão, Big Gustavo? Big Gustavo, é o seguinte. Nós temos um quadro aqui que ele chama-se Solta o Verbo. E esse é o momento, cara, de você abrir seu coração aí, corta pra você. Forte, né? hein? Pra explicar. Abrir seu coração aí, falar o que Deus tá falando com você. O Isso. Iorra tem uma explicação mais anatômica do nome do quadro. Anatômica. Manda aí, pai. Ó, verbo, quem que é o verbo? Jesus é o verbo. Então solta o Jesus que tem dentro de você, meu filho. Põe pra fora o que Profundo, ele hein? tá te falando. Cara, pros dias de hoje aí, queria deixar, a mensagem que eu queria deixar, eu acredito que foi e é uma das maiores características que eu exerci e eu vivi, que é honra, né? Quem anda comigo sabe que eu falo muito sobre honra. Cara, na comunidade onde você tá, no lugar onde você tá, entenda os princípios de honra, os valores de honra. Isso traz base, união para tua igreja, para tua vida. Isso faz esclarecer muita coisa e isso faz você valorizar, né, as pessoas que investem, que andam com você, faz você enxergar quem são essas pessoas e você pode ter certeza que Deus coloca essas pessoas ao seu lado para fazer você crescer, né? Então a mensagem que eu deixo e que eu quero sempre pregar e levar é que que nós aqui, né, a nossa comunidade, ela venha viver profundamente honra, né? Honrar a nossa liderança, honrar a nossa família, honrar as pessoas que dão oportunidade, cara, de a gente estar num podcast como esse aqui. Esses caras têm muita coisa para entregar pra gente. E honrar não é só você colocar eles em um pedestal e falar assim, ó, vocês são bons. Não, honrar é você fazer eles entender e você levar isso adiante, que existe um legado. A profundidade de honra pra mim é isso daí. Essa é a mensagem. Sensacional, velho. Cara, que maravilhoso. Que honra ter esse cara aqui, mano. Sim. Quer tocar Boa. assunto de honra? Eu vou até abrir aqui um começo aqui um começo de encerramento de ciclos. E eu acho que honra, ela Começo de encerramento. começo de encerramento de Ficou- ciclos. Bateu forte. Start of Ficou ending. como? Start of the Pronto, end. agora eu tô em inglês pra sempre. É o seguinte, cara. Forever. Gente, se você tava lá e eu tava, você tava. Eu tava no episódio anterior. E eu falei, né, que seria um dos últimos formatos com a configuração minha aqui no Pode Crer, porque eu e minha esposa decidimos ir embora da cidade, mas hoje é o último episódio que eu vou estar aqui aparecendo. Nós trabalhamos com ciclos e conhecimento de pessoas maravilhosas aqui nesse projeto, Pode Crer. Nós começamos com o pastor Giovanni, depois nós chamamos o pastor Jairo, depois era o PG e o Gustavo. O que essas pessoas têm em comum? Essas pessoas, elas tiveram ciclos e caminhadas juntas. O pastor Giovanni com o PG com o Jairo, o pastor Giovanni com o Jairo também. E eu tive uma caminhada com o Gustavo. Muitos anos depois, E eu também. nós se encontramos. E o Gustavo foi a pessoa que me convidou para ir para a Igreja Presbiteriana Renovada. Muita gente não sabe. O Iorra não sabia. Eu fiquei surpreso disso. Não sabia, não. Foi depois de eu ter voltado para Alta Floresta, de ter feito minha faculdade. Nós temos a mesma formação também, né, em Direito. Eu vim para cá, para Alta Floresta, e eu e minha esposa procuramos ali uma igreja que fosse uma igreja boa, equilibrada, né, que trouxesse realmente a palavra como a prioridade. E alguns dias ali, alguns meses a gente ficou ali, o Gustavo foi a pessoa que foi a primeira pessoa que foi lá conversar com a gente, chamar. Fui pro PG do Gustavo. No começo, pela minha caminhada, né, eu recomecei a minha vida ali. Eu vim de um lugar onde eu era muito conhecido. Eu era conhecido em
no Mato Grosso inteiro hoje, eu ainda sou conhecido em relação ao ministério onde eu estava, por cantar, né? Por ministrar, fui líder de jovens, tive uma caminhada lá e eu escolhi recomeçar ali. O Gustavo fez parte desse processo e isso foi muito importante para mim. E para mim é muito mais, me traz muito mais felicidade poder estar encerrando um ciclo de um projeto que surgiu no meu coração numa conversa com o Gustavo, que é o podcast. E vai estar encerrando hoje com o Gustavo aqui com a gente. Então eu tô aqui para me despedir de vocês nesse episódio 4. Né? Começou no meu coração há muito tempo atrás. Passei esses projetos primeiramente assim individual, mas senti que quando eu vi que estava se aproximando as confirmações de Deus para nossa mudança, eu vou estar indo embora para Florianópolis, Santa Catarina, passar um frio lá. Top. Louco. Tô aguardando vocês pra gente curtir as férias. E Imagina, não pode crer lá, hein? nossa, pode crer, hein? Massa, hein? Pode crer. Massa. O logo aqui do Pode Crer saiu em um dia. Queria agradecer o JP, que tava lá me ajudando também a criar esse logo. Brabo. A logo do Pode Crer. No mesmo dia que saiu, a gente gravou, não foi? Foi. Foi no mesmo dia. É isso. Foi do nada, mano. Foi assim. Do nada, não. Quando eu vi que estava chegando o dia de eu ir embora mesmo, como tá chegando agora, falta menos de mês, algumas semanas. Eu quis acelerar esse processo e graças a Deus a gente teve a supervisão do nosso pastor, né, de prontidão. Falou, cara, já tinha apresentado antes, mas vai pra cima. E o Yurra foi o cara, meu braço e perna e tudo pra fazer acontecer isso aí. E hoje, graças a Deus, Deus levantou umas pessoas para ajudarem nós, né? O Luiz, que está sendo citado aqui do começo, meio e fim, e vai ser citado agora para sempre, né? Nesse podcast. Querubim da internet. Patrocinador principal, Patrocinador master que cedeu esse estúdio aqui para nós. E eu fico muito, mas muito feliz. Cara bom. Porque isso aqui, eu oro, porque dentro do meu coração era um projeto que eu via grande. E eu vou ver isso aqui muito maior do que já está. Para alcançar vidas, para trazer pessoas para perto. E a gente ainda vai ver muita gente sentada aqui sendo entrevistada por essa galera. Então é isso, eu tô me despedindo, lembrando dos ciclos, agradecendo o Gustavo, porque ele que, querendo ou não, através da vida dele, foi aberto as portas da IPR para mim. Depois do PG, do pequeno grupo que nós tivemos lá, nós tivemos uma linha de pensamento muito alinhada. Agradeço você, agradeço sua presença aqui no podcast, agradeço Pastor Giovanni pela supervisão sempre, né? Pela nossa aproximação por pouco tempo aí. Muito obrigado. A gente teve a despedida no culto, on fire, no sábado, né? Acho que todo mundo que tava lá, né? Menos o patrocinador máximo que tava preparando isso aqui pra nós, né? Mas assim, Intercessão. agradeço muito vocês, agradeço muito a rede, a On Fire. Eu fiz parte do finalzinho da rede jovem, né? E agora a On Fire. Eu agradeço, só tenho a agradecer a vocês pelo crescimento que tem me proporcionado. Eu não sou muito de despedidas e agradecimentos, tanto que você pode ver que eu só tô falando agradeço. Eu Porque eu acho que mais que as palavras, as coisas que nós vivemos, elas vão ficar marcadas. E as palavras nunca vão ser o suficiente nesse momento, né? Eu não sou de chorar, não, mas Não vai chorar, não. já chorei no banheiro escondido e é o suficiente. Já tá Né? bom. Deus tá vendo, Deus recolhe suas lágrimas. Já tá. Tinha uma coisa pra me falar também, tô tentando lembrar. Aqui, a gente falou no momento de perguntas com a Shirley, e a Shirley, ela é namorada do Gabriel. O Gabriel foi nosso parceiro também no começo, na minha caminhada aqui, né, com o Gustavo. O Gustavo foi o cara que trouxe nós dois pra dentro da IPR de volta. Um é de volta, eu pela primeira vez, né? E o Gabriel, cara, ele me patrocinou com esse manto Forte. aqui. Dá uma olhada. Isso aqui, cara. A qualidade. E ele lançou Você quer aqui, ficar ó. em pé, mano? Eu quero mostrar aqui. Deixa eu ver se vai rolar. Vai. Aí, Vira, ó. vira. Ó como ele vai.
Keniel do céu. Keniel do céu. Que cara bom. Agora o Hexa vem, pai. Que Se você não isso. acreditava no Hexa, Agora você pode pode acreditar. acreditar. Keniel do céu, esse que era o meu antigo... Arroba. Meu antigo arroba, mas que também faz parte da vida da história dele, né? Ele tem Bi do céu até tatuado, assim, questão da em homenagem à mãe dele, que chamava ele assim. Um grande abraço, Bi, muito obrigado. Você que não tem a sua camiseta ainda, segue lá a Fanatics, que é a Fanatics Store, que é a empresa do nosso amigo aí, que vende camisetas de ótima qualidade, tá? É isso aí, muito obrigado. É isso. Eu acho que era Eu só acho que isso, tem cara. mais patrocinadores pra agradecer. Eu vou aproveitar que você Tem. começou a falar disso, né? Patrocínio. A gente esqueceu. Posso cortar você Vai rapidão? lá, mano. Você pode me cortar quando você quiser, cara. Que agora... Sabia que ele vai. Eu sabia. Eu quero agradecer a iBot. Ei! Quero agradecer a iBot, que sou eu mesmo, tá? Que é a minha empresa de marketing de conversa. Automarketing, né? Tá, eu quero agradecer o pessoal da iBot, que trabalhou aí muito veementemente esses tempos de... Só de- ele, só ele. tá? Me liberou pra estar aqui hoje, Amém. tá? Que cara bom. O patrão dele. Em pleno feriado. O meu problema é que... o meu problema... O meu problema é que eu não podia faltar, né, no serviço, porque eu ia lá e brigava comigo. E você é um cara exigente. E outra, eu ameaçava eu ser mandado embora. Falava assim, cara, se para de chegar atrasado, eu vou te mandar embora. Mas ao mesmo tempo eu não podia me mandar embora, porque tem que fazer toda aquela rescisão trabalhista, é caro pra caramba e eu não quero gastar. E eu nem podia gastar. É o paradoxo do Kenny. E é isso. A iBot, gente, vai pra Florianópolis, tá? Eita. Você que quer o nosso serviço ainda pode, mesmo assim à distância, eu vou fazer isso, tá? Nós fazemos a automação de conversa no WhatsApp. Já conversou com o robô? Então você vai fazer vendas no automático, tá? Eu vou fazer uma parceria, e eu sinto, tá vindo aqui, com o Querubim da internet, que é o nosso patrocinador master. Imagina, a concorrência aí tem, né? Mas a automação de conversa, ela é vida pro comércio brasileiro. Ela é vida, porque tem uma galera que manda pergunta assim só pra saber: oi, tudo bem? Que hora que abre? Né? Oi. E aí o robô ele vai responder, tirar todas essas dúvidas, além Eu acho que é carência. além da gente fazer integrações com alguns sistemas, tá? A iBot faz o chatbot perfeito pro teu WhatsApp, tá? Atendimento, manda áudio, manda boleto, manda oi, manda emoji, tá? Até te amo, se deixar ele Sim, fala. exato. Não, te amo. E a nossa diferença é que é a mesma plataforma que nós executamos e fazemos e criamos o seu robô, é a mesma plataforma que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, usa. Então é com botões para agilizar seu atendimento, para agilizar o atendimento da Não sua precisa empresa, ficar escrevendo, né? além de fazer cálculos. Então você pode finalizar o pedido, se for um lanche, se for qualquer ordem de serviço, vai calcular, vai entregar um atendimento personalizado e padrão pra você. Um grande abraço, pessoal da iBot. Obrigado. Tudo de bom pra vocês. Nada. Não esperava. Pronto? Pronto? Desculpa, cara. Não, tá desculpado. Empolguei. Lembrar aqui, gente, ó, a gente tem a On Fire Store, né? Que é a loja da On Fire, né? A gente tem camiseta pra vender, copo, pulseirinha. Vocês podem ver que eu tô com 50 pulseirinhas diferentes aqui. Eu tenho a minha. Tinha a minha, cara. Uma dessas aqui é da On Fire, né? Cadê a minha, pai? Cadê a sua? Ué, vou lá na onde faz. Você tem que ir lá Pronto, na Store. filho. Vai lá. Então eu queria agradecer aí já de novo ao Luiz César, ao Espaço, Papo Amazônia. Você não se você ainda não ouviu esse podcast e nem assistiu esse podcast, pensa, o cara é top, tá? Só gente de qualidade. Isso. Papo da Amazônia. Tem uma castanheira Papo assim. Amazônia só. Papo Amazônia. Isso. Isso. E aí, gente, ó, vai lá na igreja, compra as paradas da On Fire Store, entendeu? Sábado. As paradas que você fala é copo, né? Tem Copo, copo, tem camiseta. Copo, camiseta, pulseira, Tem chaveirinho. tem chaveiro, tem broche. Adesivo a gente dá de brinde, entendeu? Porque é promoção. Comprou, né? ganha o adesivo. Promoção É é promoção, né, filho? Aqui é empreendedor, filho. Esqueça tudo. E é isso, eu ia falar aqui pra você ir lá sábado, mas nesse sábado exclusivamente não vai ter culto, né?
Mas nos próximos sábados você pode participar com a gente lá na igreja presencialmente. 8 horas também. Quarta-feira o Pode Crer. Quarta-feira pode crer. E aí, se você for lá na igreja, você vai conseguir encontrar um pequeno grupo, tal, né? E aí, um assunto um pouco mais profundo, eu vou falar quando você estiver lá. É isso. Beleza? Gente, é o seguinte. Agradecemos a presença do Gustavo. Agradecemos o nosso pastor. É nóis. A partir de hoje, o último episódio com a minha participação. Próximo episódio, Pastor Giovanni vai tá ser o sentado nosso condutor aos comentários de Gustavo Brum. Show de bola. Tá? Segura, hein? Segura. Vai ser Segura, forte pastor. esse trio, tá? E eu aqui, Momento e bilingue. honra instável. Estável. sempre. Sempre. Permanecer, né? É disso Permanecer é sobre isso. É eu sobre acho. permanecer. É sobre permanecer. Um grande abraço pra vocês e eu quero aqui deixar as considerações finais pro nosso amigo Gustavo, Isso. tá? Opa, perfeito. Gente, agradeço muito aí pelo convite, né? Poder estar aqui com vocês. Foi bênção demais. Tem oportunidade, né? Assistam. Vale a pena mesmo. É um projeto que nasceu do coração do Keniel. A gente abraçou aí com muito amor. E realmente isso leva a algo interessante para você. Além das brincadeiras, esse momento de descontração, a gente quer levar uma mensagem séria para você, né? Dizer aquilo que Cristo fez na nossa vida e aquilo que Cristo pode fazer na sua também. Então, assim, é uma oportunidade única que você pode ter aí no conforto da sua casa. Não? É, Em of todas as course. Então, plataformas. assim, Of course. Of course. Então, muito obrigado. Foi uma honra enorme estar aqui com você. Enorme poder estar aqui no último podcast aqui do Kenny. É claro que ele vai fazer alguns takes aí quando ele vir Vai, visitar a gente. Vai dar bom. Mas Novidades em breve. é uma honra mesmo. É um cara que eu considero muito. Cada um que tá aqui, o pastor Giovanni, o Johan. Amizade aí já 10 anos de amizade. Pastor Giovanni nunca deu muita moral pra mim, não, mas... O cara era Jesus, né, Bora, no Cairós. Ele vai dar moral pra quem? Brincadeira. Mas o cara que sempre foi um exemplo na conduta, na paciência, sempre deixou essa mensagem pra nós. É uma honra estar com uns caras muito bons igual vocês. Amém? É isso. Pastor, lança aquela oração pra gente finalizar. Pastor Hora, né? Pastor, hora. Pera aí, você deixa o like, tá? Deixa Ei. o like, se inscreve aí. E o último episódio aumentou aí mais uns 10, se não me engano, 10 seguidores. Mais ou menos. Já chegamos a 101, 101 seguidores. voando. 102, O sei canal lá. On Fire tá voando, tá voando. Agora o Fire já pode ter o própria tag. Oi aí. Antes não podia colocar tag nos vídeos, agora pode. Tá, gente, É segue lá, curte. Tem Instagram, Tem Instagram. OnFireF, @OnFireF. @OnFireF. Vai ter corte, né? Tem corte, né? também. Corte A gente do tá podcast lançando lá. Tem Corte. no canal do YouTube tem uma playlist só com os canais podcast, só com os episódios. Então se você quiser assistir os episódios anteriores, tá tudo aí. Uma listinha aí com todos os episódios. Isso, tem uns Né? cultos também, novidades em breve. É isso aí, gente. Amém? Queria agradecer também, Luiz César novamente, mais uma vez. Nosso amigo John. John sempre tá aí, cara. Alisson. John é a produção, tá? John Você que Bravo. tá aí assistindo e não sabe quem é a Salles. produção. John O dia o John vai Cadê? sentar aqui, Cadê? ó. Vai sentar aqui, o John vai aparecer aqui pra você ver. Cara dele. Amém? Ele é bonitão, né, Ele é velho? bonitão. Parece o PG. Lançou essa. Amém? Vamos orar então? Vamos lá. Você onde estiver aí assistindo, feche seus olhos. Eu queria orar por você, pela sua vida, por cada um que está aqui também. Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui te adorar, te agradecer por esse momento, por essa conversa. Pai, esses convidados que sentam aqui, Senhor, nessa mesa, nessa cadeira, Deus, nós queremos te agradecer pela vida deles. Por cada um aqui, já também pela vida do Keniel, que está se encerrando aqui um ciclo, mas nós cremos que o Senhor tem muito a fazer na vida dele. Aqueles que nos acompanham, Pai, aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui dando risada, assistindo um pouquinho da nossa conversa, eu queria pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um, o lar, a família, e que o Senhor esteja com eles a cada dia da vida deles, Pai. É o que eu te peço aqui, já agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 É nóis. Corta.
Valeu.